a prof vai corrigir, então, corrigir as questões 47, tinha 40, 50, 52, tinham várias questões ali para a gente corrigir de máximos e mínimos de função quadrática. Então, eu vou começar a corrigir a questão 47. Determine o vértice da parábola que representa a função quadrática que está ali. Então, quando a gente vai determinar o vértice de uma parábola, o jeito mais rápido e prático é pelas formulazinhas, né? Que a gente tem lá, né? X do vértice e Y do vértice. Agora sim. Então, X do vértice é o oposto do B sobre 2A. E o Y do vértice é o oposto do delta sobre 4A. Lembrando que o delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, né? Que é o nosso discriminante aqui no caso. Muito bem. Para a gente, então, determinar as coordenadas do vértice de cada uma delas, basta fazer essa continha aqui, né? Vocês têm as respostas, inclusive, no livro. Então, a prof vai fazer, primeiramente, o item E, que é um item que tem umas continhas a mais, eu tenho certeza que talvez pessoas tiveram mais dúvidas, e depois eu faço os outros itens, tá? Então, aqui, vamos lá. Letra A. O x do vértice. O oposto do B, então o nosso B ali é 2 negativo, então vai ficar 2 positivo, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a coordenada x do vértice do item A, né? Eu falei que ia começar pelo E, comecei pelo A. Enfim, é 1. Agora, quem é o y do vértice? O oposto do delta sobre 4A. Então, vou fazer o delta aqui embaixo, ó. B ao quadrado, então 2 negativo ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3 negativo. Então, o nosso delta aqui ele vai ficar 4 mais 12. 16, né, pessoas? Ele sendo 16, então qual é o y, a coordenada y do vértice dessa função quadrática aqui? O oposto do delta, então vai dar 16 negativo, dividido por 4 vezes o A, que é 1. E 16 negativo dividido por 4 positivo vai dar 4 negativo. Então, as coordenadas do vértice da primeira é 1 e 4 negativo. Tranquilo? Eu acho que é super tranquilo determinar as coordenadas do vértice, né? Muitas vezes, se a gente erra isso daqui, a gente errou algum sinal, alguma coisinha assim de operações básicas, tá? Vamos para o item E. O item E, pessoal, a gente tem que arrumar essa equação aqui, porque ela não está na forma A, B e C. No livro de vocês, mostra lá que é possível a gente determinar as coordenadas do vértice sem ter que fazer todas essas continhas ali por essa daqui. Mas como eu não trabalhei isso com vocês, eu vou ficar nesse de usar a fórmula. Quem quiser saber um pouquinho mais, olha lá no livro. Agora, prof, não tem aqui o livro aberto, eu não vou abrir agora, mas tem lá no livro mostrando a posição do gráfico. Ele parte do gráfico do x ao quadrado, que é a letra D, e aí ele começa a trabalhar. O que é o x menos 2 ao quadrado, que é no caso da letra E ali, né? Mais o 3. Então, ele vai deslocando esse gráfico ali. Enfim. Então, vamos ver como é que fica a letra E. Y igual, ó, isso aqui é um produto notável. Então, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o 3. Então, a gente tem que a função ficou x ao quadrado menos 4x mais 12, ó. Ela estando assim, eu vou fazer igualzinho como eu fiz na letra A. Então, quem é o x do vértice? O oposto do B, então 4 positivo, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 1, né, pessoas? Agora, o meu y do vértice é o oposto do delta sobre 4A. Quem é o delta? Vamos fazer aqui. O delta é B ao quadrado, 4 negativo ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 12. Então, o delta vai ser 16, menos 4 vezes 12, opa, 30 nada, 40.
48. Então, o nosso delta aqui vai dar 32 negativo, né? Ó, quando o delta dá negativo, vocês lembram que não tem zero nenhum na função, né? Mas, enfim, nós estamos procurando o vértice, não os zeros aqui. Então, vai ficar o oposto do delta. Então, 32 positivo dividido por 4 vezes o A, que é 1. Então, 32 dividido pelo 4, isso aqui vai dar 8. Então, quem são as coordenadas do vértice da letra E? 1 para x, 8 para y, certo? A letra D, que é só o x ao quadrado, é muito fácil de a gente saber. Por quê? O A é 1, né? E o B e o C não tem. Então, se vocês olharem o x do vértice na letra D, o x do vértice não é o oposto do B sobre 2A? Então, quem é o oposto do B? É zero. Porque o B é zero. Zero dividido por qualquer coisa aqui vai dar zero. E o y do vértice, galera, também vai ser zero. Por quê? Porque se vocês olharem aqui em cima, ó, na fórmula aqui, ó, o b é zero. Então, b ao quadrado, isso aqui vai dar zero. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é zero. Ou seja, o delta vai dar zero. Então, aqui embaixo, no y do vértice, também vai dar zero dividido por alguma coisa aqui, 4a, enfim, que vai dar zero. Então, as coordenadas do vértice do item D ali, ela também vai dar zero. Zero e zero, né? Então, o vértice da letra D fica zero para x e zero para y, né? Essa ali fica até fácil de a gente fazer. Eu não vou fazer os itens B e C, porque eu não vejo necessidade. Se alguém errou o item B ou o item C e gostaria de que a prof corrigisse, me manda um WhatsApp que eu faço para você, tá bom? Mas basicamente essa questão é somente isso. A gente tem que determinar as coordenadas do vértice. Vamos agora para a questão 50. Diz o seguinte na questão 50. Faça no caderno o esboço do gráfico das seguintes funções quadráticas e determine o conjunto imagem de cada uma delas. Gente, se a gente vai fazer o esboço do gráfico, vamos relembrar lá, ó. Tem 2 passos para a gente construir o gráfico. Primeiro passo, igualar a função a zero para achar os pontos onde ela passa por x, pelo eixo x. E o segundo é determinar as coordenadas do vértice, né? E lembrando que, a partir do momento que eu sei esses pontos, como eu sei que a parábola é simétrica, eu consigo fazer o desenho dela com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo, né? Então, vamos lá. A letra A, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Quais são os zeros dessa função? Eu posso fazer Bhaskara aqui, né? Ou eu posso usar soma e produto, porque o A é 1. Dois números que multiplicados dão C. Então, ó, o produto tem que dar o C, no caso é 3 aqui, né, galera? E a soma tem que dar o oposto do B, ou seja, 4 negativo. Então, dois números multiplicados que deem 3 positivo e que a soma dê 4 negativo. Aqui, muito simples, né? 1 negativo e 3 negativo, né? 1 vezes o 3, 1 vezes 3 é 3, negativo com negativo vai dar o 3 positivo, e 1 negativo somado com 3 negativo, são 4 negativo no total. Então, esses são meus dois zeros. Então, basicamente, eu já sei que esses são os dois pontos que ele vai passar pelo x. Ele vai passar pelo 1 negativo lá no x e pelo 3 negativo. Agora, a gente vai determinar as coordenadas do vértice. Quem é? Fórmula, tá, pessoal? X do vértice, o oposto do B, então 4 negativo, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, o nosso x do vértice é 4 negativo dividido por 2, que fica 2 negativo. Essa é a coordenada x do nosso vértice. Realmente, se a gente olhar aqui, nós vamos ver que... Tá certo. Que o 2 negativo, ele está exatamente no meio do 1 negativo e do 3 negativo que a gente acabou de encontrar, né? Que é exatamente o vértice, ele fica no meio, né? Naquela simetria da parábola. Agora vamos ver o y do vértice, o oposto do delta. Vou fazer o delta aqui. Depois eu apago. B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3.
Então, o nosso delta é 16 menos o 12, ele vai dar 4, né, pessoal? Então, aqui vai ficar o oposto do 4 sobre 4 vezes 1. 1 negativo, é isso? Ó, então, as coordenadas do vértice ficaram 2 negativo para x, 1 negativo para y. Agora eu vou fazer o gráfico. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar todo esse lado de cá. Então, a gente tem que os nossos dois zeros, né? Aqui. Tcharam. Ai, ficou muito fininho. Os nossos dois zeros é o negativo e o 3 negativo. Aqui, ó. X. Y. Então, vou marcar os pontinhos. Eu vou pegar uma outra cor aqui, pegar o azulzinho. Então, vamos lá. No negativo, ela vai encostar. Ó, aqui um negativo. Vamos botar aqui 2, aqui assim é o 3 negativo. Então, nesses dois pontinhos aqui, a nossa parábola passa, tá? Agora, quais são as coordenadas do vértice? Ali eram os dois zeros. Quais são as coordenadas do vértice? 2 negativo para x, então, e 1 negativo para y. Então, um negativo aqui, ó. Então, aqui assim, mais ou menos, está o meu vértice desta parábola. O que eu tenho que fazer agora? Fazer esse U. Tem mais um ponto que pode me orientar ali, que é o ponto onde a parábola passa por Y, que no caso ali é o C, né? Então, a gente sabe aqui, ó, que é 3. Então, 1, 2, 3, ó. Aqui assim ela vai passar também no 3 em Y. Então, bora lá, mais ou menos. Enfim, a tela aqui da prof é muito lisinha, mas seria basicamente esse esboço desse gráfico aqui. Um detalhe, agora ele perguntava quem é o conjunto imagem, né? Vou aumentar essa bolinha aqui. O conjunto imagem é Y, lembra lá que a gente fazia ia levantando? Então, onde é que a gente começa a ter imagem aqui? A gente percebe sempre que a imagem da função quadrática, se o nosso domínio são todos os reais, que ela começa aqui e sobe para o infinito positivo. Então, a nossa imagem, nesse caso aqui, ó, a imagem dessa nossa função pode ser dada por começa num negativo até o infinito positivo. Ah, mas Paulinha, lá no livro está diferente. Sim, lá no livro está a resposta algébrica, que é aquela resposta onde a gente vai colocar, né? Nosso y, que é a imagem, é um número real, tal que este y tem que ser maior ou igual a um negativo, ó. Certo, pessoal? Ali na primeira, eu não preciso dizer que y é um número real, porque quando eu represento um intervalo com colchetes assim, eu já subentendo que dentro da matemática eu estou falando do conjunto dos números reais, tá bom? Agora, vamos para a letra B. Deixa eu fechar aqui de novo e vou abrir ele de novo, 50 aqui. Porque daí a prof... em vez de ficar apagando tudo... Ai, que burra. Em vez de abrir no Paint. Abrir com... Pronto. Vamos lá, então. Ó, vamos fazer a letra B. A letra B é o mesmo passo a passo. A gente vai determinar as coordenadas que ela encosta no eixo X e vai determinar aonde ela passa pelo eixo X, primeiro descobrindo os zeros da função. Depois a gente vai descobrir as coordenadas do vértice. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a função e igualar a zero. Dá para fazer por soma e produto aqui? Tem que cuidar porque o A é um negativo. Então, o ideal é multiplicar toda a equação que está aqui por um negativo. Então, ela vai ficar trocando o sinal de todo mundo, né? Ó. E aí, pessoas, dois números que multiplicados dão 9. Ó, dá o C. E a soma tem que dar o oposto de B, ou seja, como B é 6 negativo, ali tem que dar 6 positivo. 3 e 3, né, galera? Isso significa que a nossa função possui dois zeros iguais, né? E que o meu gráfico vai passar apenas em um ponto do eixo X e não em dois, porque ela tem um único
O único zero não, ela tem 2 zeros, só que eles são iguais. E aí, pessoal, quando isso acontece, é quando o delta dá zero, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que como o meu A, aqui, ó, o meu A ali é negativo, significa que a concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Então, olha só o lance aqui. O lance é o seguinte, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Aqui. Não. Aqui que a prof quer, que coisa. Então, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Ó. Eu sei que a minha parábola, ela vai encostar aqui no 3, ó. Vamos supor que aqui é o 3, tá? Então, ela vai encostar aqui no 3. E aí, ela daqui, ela vai vir para baixo. Por quê? Porque eu sei que a concavidade dela é para baixo, porque meu A é negativo. Então, como é que eu vou fazer, Paulinha, para conseguir ter mais ou menos o esboço dessa parábola? Primeira coisa, você sabe que ela vai encostar aqui embaixo no 9 negativo, né? Por quê? Porque o C da nossa função é 9 negativo. Mas se você achar que esse número é muito abaixo, dica da prof, né? Para o gráfico ficar bonitinho. Pega, por exemplo, o x sendo 2 e substitui lá na função. Você vai achar a imagem dele e ver onde é que ele está passando aqui. E a mesma imagem vai acontecer com o 4, concordam comigo? Né? Por quê? Porque ela é simétrica. Então, por exemplo, se eu substituir o x por 2, vamos fazer aqui, ó. Vai dar o oposto de 2 ao quadrado, mais 6 vezes o 2, menos 9, né? Então, aqui vai dar 4 negativo, mais 6 vezes 2, 12, menos o 9. Então, a gente tem de negativo um total 13, de positivo 12. Então, a gente tem um negativo. Então, a imagem do 2, olha ali, ó, é um negativo. Então, aqui, ó, estou fazendo um esboço, né, pessoal? Não estou aqui simetricamente, ó. Eu sei que ele vai passar aqui. Consequentemente, no 4 também sei que é aqui. Por quê? Porque ela é simétrica. Então, a gente consegue, ó, mais ou menos, fazer a nossa parábola. Quando a gente não encontra os dois zeros, e o delta dá zero, no caso aqui a gente tem um único zero, a gente não acha dois, a gente acha um único ali, significa que se o único é o pontinho que ela vai encostar e vai descer, ou ela vai encostar e subir. Então, o ideal é marcar esse pontinho, ele já é o vértice, então a gente não tem que achar o vértice, e buscar alguns pontos de orientação do lado desse zero. Então, vejam que eu peguei o 2 e vi onde é que, qual era a imagem dele. Consequentemente, um depois do 3, que é o 4, também vai ter essa imagem. Então, essa é uma estratégia para a gente fazer o esboço. E a imagem aqui, se vocês olharem, a imagem é daqui para baixo, ó. Então, a imagem dessa função, ela vai começar... Opa! Ela vai começar lá no infinito negativo e vem até o zero, né, galera? Ó, quem é aqui, ó? A coordenada y, né? A gente está falando de imagem, não é 3. 3 é o x desse ponto. Mas se eu estou falando de imagem, eu quero a coordenada y. Então, se ela começa dali do 3 para baixo, qual é a coordenada y desse ponto? É zero. Tá bem? Vamos parar, acho que é 52, né? Isso, 52, pessoal. Essa 52 é uma questão completa, né? Vamos dizer assim. Ela é totalmente completa. Ela pergunta concavidade, zeros, o vértice, intersecção, babá, e depois o gráfico. Então, a gente vai fazer todos os itens e vai estar prontinha para a gente fazer o gráfico dela. Então, primeira pergunta sobre aquela função ali no enunciado. Ó. A concavidade da parábola definida pela função está voltada para cima ou para baixo? Ela está voltada para cima. Por que para cima, Paulinha? Porque o A é positivo. Então, aqui é para cima, porque o A é maior que zero. O A é positivo. Letra B. Quais são os zeros dessa função? Como é que eu acho os zeros? Igual a função a zero. 2x ao quadrado menos x menos 3 igual a zero. Aqui a gente tem um trabalhinho a mais. Por quê? Porque essa equação de segundo grau que gerou ali, quando eu igualei a zero, não tem o A igual a 1. Então, não é vantagem fazer com o produto. Só se você é bom ali de cálculo de decimal e fração, então você faz, tá? Porque vai ter que dividir por 2, né? Porque o A é 2. Então, se o A não é 1, esquece some produto, faz básico para que vai mais rápido, tá?
Então, o delta vai ser b ao quadrado, então 1 negativo ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 3 negativo. Então, a gente tem 1 mais 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, nosso delta deu 25. Agora, a gente vai para a segunda etapa do Bhaskara. Quem faz tudo junto também pode fazer tudo junto. Vai ficar o oposto de b, então dá um positivo, mais ou menos a raiz do delta. A raiz do 25 que a gente acabou de encontrar é 5, né? Sobre 2 vezes a, 2 vezes o a, 2 vezes o 2 lá, vai dar 4. Então, a gente tem assim, ó, x', o primeiro x, 1 mais 5, 6. Sobre 4, isso aqui é 3 meios. 3 meios, 1,5, né? E o x duas linhas é diminuir, né? 1 menos o 5 dá 4 negativo. 4 negativo dividido por 4 positivo, aqui é negativo, vai dar 1 negativo. Então, esses são os dois zeros. 3 meios negativo e 1 negativo. Letra C, ele quer o vértice desta parábola, né? O vértice da parábola vai ser o menos b sobre 2a, né? Então, vou fazer contra a cor para não confundir muito. Aqui, ó. X do vértice vai ser o oposto do b. O oposto do b, 1 positivo. Sobre 2 vezes o a, que é 2, vai dar 1/4 o nosso x do vértice, certo? E realmente, 1/4 é 0,25, né? 0,25 fica realmente entre 1 negativo e o 3 meios, tá? E o y do vértice vai ser quem? Vai ser o oposto do delta, então o oposto de 25, que a gente acabou de encontrar ali, é 25 negativo, dividido por 4 vezes o a, que é 2. Então, vai ficar 25 negativo sobre 8. Aqui, galera, ó, não dá para simplificar essa fração, tá? Fica 25 oitavos negativo. O que a gente pode pensar, que número decimal é esse, né? 25 não dá para dividir por 8, mas o 24 dá. Então, 24 dividido por 8 é 3. Então, isso aqui é 3, alguma coisinha, tá? Por que eu estou colocando o número decimal aqui? Porque a gente vai fazer o gráfico. Então, para a gente se orientar no gráfico, lá no eixo Y, a gente tem que saber mais ou menos quanto é 25 oitavos negativo, né? Então, é o 3,125, no caso, negativo. Mas, para a gente fazer o esboço, não é necessário. O eixo de simetria, o que é esse eixo de simetria? É aquela, tipo, uma reta, né, que a parábola vai crescer para um lado e para o outro. É óbvio que esse eixo de simetria se dá no x do vértice, que no caso é o 3 meios negativo, tá? Que seria x igual a 3 meios negativo. Mas eu não falei muito sobre isso com vocês, só comentei agora. Letra G, a imagem dessa função. Gente, a imagem da função começa onde? No y do vértice. Então, aqui, ó, vou pegar outra cor. A imagem, ela vai começar onde? No y do vértice para cima ou no y do vértice para baixo? Como o meu A é positivo, eu sei que a concavidade é para cima, então vai começar no y do vértice aqui e subir. Então, ela vai começar lá, no 25 oitavos negativo, certo? Até o infinito positivo aberto. Lá no livro de vocês, deve estar, eu apaguei aqui, né? Mas deve estar. Y é maior que 25 oitavos negativo, tá? E aí, a letra H pede o esboço do gráfico. Para a gente fazer o esboço do gráfico, o que a gente precisa? Eu vou anotar aqui no cantinho as informações que a gente precisa. A gente precisa do vértice, que deu quanto? Nosso x do vértice, 1/4, então 0,25. E o nosso y do vértice, 3, alguma coisa. Os zeros da nossa função deu 1,5 negativo, e o outro, não, 1,5 positivo, e o 1 negativo é o outro, certo? Deixamos ali. Vamos apagar aqui para a gente poder fazer o gráfico. Tcharam. Tá bom já, né? Então, vamos lá. Aqui. Aí, a gente tem aqui o eixo X, lá o eixo Y. Os zeros primeiro. 1,5 positivo, então mais ou menos aqui assim, e 1 negativo, mais ou menos aqui assim.
né? Então, essas são as nossas duas raízes da função. Vou mudar a cor. Então, aqui o primeiro e aqui o segundo. Y do vértice, X do vértice. Agora, o X é 0,25, uma coisa que é assim. E o Y é o negativo ali, 3, né? Então, 1, 2, 3 e um pouquinho. Aqui assim, ó. Tá, então, esse ponto, né? No 3, alguma coisa e no 0,25 aqui, ó. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Traçar. Observem que lá o C da função é 3 negativo, né? Então, ele vai passar aqui assim, no 3 negativo, no Y, ó. Esse é o nosso esboço dessa parábola. Ok, pessoas. Vamos para a questão 53, se eu não estou enganada, aqui, exato. E a 53 já conta uma historinha, já é uma aplicação de tudo aquilo que a gente estava vendo até agora, sem aplicação nenhuma. Só que as contas são as mesmas. O que a gente tem que interpretar agora, de cada uma delas, o que é que eu tenho que fazer. Será que ele está perguntando os zeros da função? Será que ele está querendo saber o vértice? Né? Então, a gente tem que interpretar. Na última aula, a prof comentou, né? Olha, quando fala de máximo ou de mínimo, eu estou falando do vértice. Então, nesse caso aqui, ele fala que tem um custo para produzir X unidades de certo produto, é dado por. Esse custo é dado por aquilo ali, ó. X ao quadrado menos 80x mais 3.000. Nessas condições, calculem a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. O valor mínimo desse custo. Galera, falou de mínimo. Palavra mínimo, palavra máximo, blim, como eu falei, vai para o vértice. Antes de eu ir para o vértice, a primeira interpretação que eu tenho que ter ali é quem é que está representando o domínio e quem é que está representando a imagem. O X, o nosso domínio, significa o que no nosso enunciado? Ele diz lá, produzir X unidades. Então, X, o meu domínio X, no caso aqui, galera, ele representa o número de unidades. Isso aqui tem que estar muito claro para você poder interpretar. E o nosso Y é o C, que é o custo. Certo? Então, quando ele pergunta ali na letra A quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo, então, falou de mínimo e máximo é vértice. Mas quem? É o X do vértice ou é o Y do vértice? Como ele está perguntando qual é a quantidade de unidades, a quantidade de unidades está sendo representada pelo X. Então, no caso, se ele quer saber o X, eu tenho que calcular o X do vértice na letra A. Então, quem é o X do vértice? É o oposto do B sobre 2A. O oposto do B vai dar 80 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, isso aqui vai ser 40 unidades. Fácil, né? O difícil é saber que continha tem que fazer. Por isso que tem que ir passo a passo, como a prof falou. Na letra B, ele pergunta qual o valor mínimo do custo. Então, qual é o valor mínimo do custo? Se o custo está sendo representado pelo Y, então falou de mínimo, vértice, falou de custo, Y do vértice. Então, nesse caso, o Y do vértice é o oposto do delta. Então, a gente tem que fazer aqui quem é o nosso delta. B ao quadrado, então 80 negativo ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3.000. Então, o nosso delta vai ser 8 vezes 8 é 64. Então, isso aqui vai dar 6.400. Menos 3 vezes 4, 12, 1, 2, 3. Esse delta vai dar negativo, vocês estão vendo? 12.000 menos 6.400, 5.600. Então, vamos lá. O oposto do delta, então é 5.600 positivo, porque o meu delta deu negativo, dividido por 4 vezes 1, que é o nosso A. 56 dividido pelo 4, isso aqui vai dar 14, né, galera? Então, 1.400 é o custo que vai se ter em reais ou unidades monetárias ali, tá? Então, todo probleminha que falou de máximo e mínimo, galera, função quadrática, vértice. Você vai ter que interpretar se ele está perguntando pelo domínio ou pela imagem para saber se é o X do vértice ou o Y do vértice. Vamos para a 54. De novo, um problema aqui, ó. Uma bola é lançada ao ar
Suponho que sua altura h em metros, t segundos após o lançamento, seja h, então a altura está sendo dada em função do tempo em segundos. Então, ó, aqui, ó, já, ó, o que a gente já pode dizer aqui, ó? A gente já pode dizer que o nosso x é tempo e nosso y é a altura dessa pedra. Determine agora o instante em que a bola atinge sua altura máxima. Opa, máxima? Blim, vértice. Mas ele quer saber instante. Instante quer dizer tempo. Então, ele quer saber o máximo é vértice, distância, instante, x. Então, vértice x, x do vértice. Então, vamos lá, letra A gente vai calcular o x do vértice. Então, vai ser o oposto do B, então 4 negativo, dividido por 2 vezes o A, que é 1 negativo. Então, aqui a gente vai ter 4 negativo dividido por 2 negativo, 2 segundos, né, galera? Então, em 2 segundos, a bola vai atingir a altura máxima. Agora, na letra B, está perguntando a altura máxima atingida por essa bola. Então, qual é a altura máxima que vai atingir essa bola? Altura, Y. Máxima e mínimo, vértice. Então, Y do vértice. Então, na letra B, Y do vértice vai ser igual o oposto do delta sobre 4A. Quem é o nosso delta? B ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é um negativo, vezes o C, que é 6. Então, o nosso delta vai ficar 16. 4 vezes 6, 24. Então, é positivo, tá certo? 16 mais 24 vai dar 40 aqui, né, pessoal? Então, o oposto do delta, então 40 é negativo. Dividido por 4 vezes o A, que é 1 negativo, então a gente vai ter 40 negativo dividido por 4 negativo, 10 metros, né? Ok? Vejam que eu já uso a unidade de medida que está lá no enunciado. Então, como ele disse que o tempo está em segundos e que a altura está em metros, quando eu acho a altura máxima, eu já sei que são em metros, e quando eu acho o tempo ali em instantes, eu já sei que são em segundos. Agora, olha só, a letra C, ele fala assim, quantos segundos depois do lançamento ela toca o solo? Então, ele quer saber qual é o tempo, porque ela vai ter saído do solo, ela vai ser arremessada e ela vai voltar para o solo. Percebam que quando eu falo em tocar o solo, eu falo em altura zero. Certo? Então, que informação ele me deu? Ele me deu a informação do Y. Quando ele fala o tempo, né, quantos segundos, ele quer saber o tempo T. Então, se ele quer saber o tempo, ele tem que me dar qual é a altura. Qual é a altura que ele deu? Tocar o solo, altura zero. Então, nesse caso, a gente vai descobrir qual é o tempo que elevado ao quadrado, mais 4 vezes esse tempo, mais 6, dá zero, galera. Dá para fazer por soma e produto aqui? Tá, se eu multiplicar por um negativo, né, t ao quadrado menos 4t menos 6 igual a zero. E eu acho que não vai ser tão simples, não. Dois números que multiplicados dão 6 e a soma dá 4. Não, né? Eu acho que não é tão simples assim. Vamos fazer, ó, o delta a gente já sabe. Nosso delta deu 40, certo? É aqui, ó, eu acho que a resposta do livro ali tem algum erro, mas vamos lá. Então, o nosso delta deu 40, nosso delta tá ali, né? A gente fez certinho ele. E aí, vamos continuar já da segunda etapa. A segunda etapa é o quê? É o oposto do B, então a gente vai botar 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 40, sobre 2 vezes o A, que é 1, 2. Ô, pessoal, a raiz do 40 não é um valor, como é que eu vou dizer, exato. Então, aqui, ó, vou relembrar uma coisinha com vocês. Redução de radicais. Então, a ideia aqui é pegar o 40 e decompor ele. Vocês lembram disso? Por 2 vai dar 20, por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5 e por 5 vai ser 1. Então, a gente tem que determinar a raiz quadrada do 40. Como é raiz quadrada, todo quadrado vai sair da raiz. Então, a gente vai juntar de 2 em 2. Então, a gente tem 2 ao quadrado
vezes os outros não, né? 2 vezes 5, eu já vou botar 10 ao invés de 2 vezes 5. Esse 2 aqui, a raiz de 2 ao quadrado é 2 raiz de 10, ó. E aí, o que isso aqui me ajuda? Me ajuda o seguinte, que a gente tem 4 mais ou menos 2 raiz de 10 sobre 2. Dá para a gente dividir tudo por 2, então a gente vai ficar com 2, ó. É como se eu simplificasse o numerador e o denominador por 2, galera, tá? É igualzinho que eu estou fazendo aqui. 2 dividido por 2 aqui vai dar 1 raiz de 10. E deu, né? 2 dividido por 2 embaixo é 1, não precisa colocar 1. Então, a gente tem 2 menos a raiz de 10 e 2 mais a raiz de 10, tá? Então, que tempo é esse? Com certeza, o tempo 2 menos a raiz de 10 é onde a bola saiu. E o tempo 2 mais a raiz de 10 é onde ela voltou, né? Então, o tempo em que ela atinge o solo é esse aqui. O máximo que a gente pode fazer é fazer o seguinte, ó, pegar a calculadora, né? Botar ali 10 raiz quadrada dele. Cadê a raiz aqui, meu Deus? Mas a raiz quadrada é aqui. Estou procurando lá, ó, 3,16. Realmente, era o número próximo do 3, porque se a raiz quadrada do 9 é 3, a raiz do 10 é 3, alguma coisa. Mais 2. Então, ela volta ao solo, ó, aproximadamente, né? 5 segundos, logo após 5 segundos, ó. Tá bem, pessoal? A resposta ali do livro, ela tá errada, tá bom? Vamos para a questão próxima aqui, 57. A 57 também é um probleminha, mas essa é mais rápida, é uma questão de assinalar, né? Supondo que no dia 5 de dezembro de 95, o Serviço de Meteorologia do Estado de São Paulo tenha informado que a temperatura na cidade atingiu o seu valor máximo às 14 horas. E que nesse dia a temperatura em graus é uma função do tempo T medido em horas, dada por essa função ali, ó. Quando T é de 8 a 20. Obtenha o valor de B. Pessoal, essa questão, ela é uma questão ao contrário do que a gente fez até agora. O que a gente fez até agora? A gente tinha o A, o B e o C e achava os máximos e mínimos, certo? Agora, o que essa questão faz? Ela me dá um máximo, né? Porque ela disse que a temperatura atingiu o valor máximo às 14 horas, então eu sei que o tempo que ela atingiu esse valor máximo foi às 14 horas, e quer saber um dos itens da função, percebem? Como ela falou ali, que o valor máximo foi às 14 horas, esse 14, né, esse tempo em horas ali, ele é o x do vértice ou ele é o x do vértice ou ele é o y do vértice? Vamos lá. Olhando para a função ali, a temperatura está sendo dada em função das horas. Então, as horas representam, né? As horas representam o valor de x e o meu valor de y está sendo representado pela temperatura. Ok? Então, nesse caso aqui, o nosso 14 horas é o nosso x do vértice. Então, significa que 14 é o oposto de B sobre 2A. Por quê? Porque o nosso x do vértice é o oposto de B sobre 2A, não é? Então, quanto tem que ser o valor de B, que dividido por 2 vezes o A, vai dar esse 14. Ó. É o contrário do que a gente fazia até agora. Até agora a gente tinha o B, o A, todo mundo, e achava o máximo, né? Achava o máximo. Enfim, tá, vocês entenderam. Agora não, agora é o contrário. Eu tenho esse 14, que é o máximo, e tenho que achar um dos itens da parábola, tá? Então, vamos lá, substituindo ali o A pelo valor, porque a gente tem, o A, ele é 1 negativo. Então, a gente tem assim, ó, vou botar aqui em cima, 14 igual o oposto do B sobre 2 negativo. O 2 negativo vem para cá multiplicando, então a gente tem 28 igual o oposto de B. O nosso B vai dar 28, ó. Esse tem que ser aqui, ó, né? O valor dele, tá? Vamos para a 59. Isso. Na 59 diz o seguinte: suponha que um grilo
ao saltar do solo, tem a sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos pela expressão tal, em que h é a altura atingida em metros. Tem gente que vai me dizer assim, para que eu quero saber a altura que o grilo pula, né? Mas muita coisa dentro da ciência e da biologia estudam insetos e essas características articulares deles, inclusive para desenvolver certos medicamentos para nós, seres humanos também, e verificar, né, a força que esse inseto tem em estudar ele, né, essa forma de vida, né. E aí, pergunta, letra A, em que instante T o grilo retorna ao solo? Letra B, qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo? Gente, primeiro item, em que instante T o grilo retorna ao solo? Primeiro, ele quer saber o tempo. Então, aqui, a minha incógnita é o tempo. Eu preciso achar lá no final é o tempo. E ele está dizendo, retorna ao solo. Retornar ao solo é altura zero. Quem é o meu X e quem é o meu Y aqui, pessoas? Né? O meu X, no caso, é o tempo. E o meu Y é a altura. Igual no anterior que a gente fez, não 57, o outro lá. E aí, se ele está perguntando no instante t que ele volta ao solo, voltar ao solo é altura zero, então eu vou igualar a função a zero. Então, na letra A, eu vou fazer 3t menos 3t quadrado igual a zero. Aqui você pode fazer Bhaskara, aqui você pode dividir a equação por 3 para fazer a soma e produto. Eu vou fazer por fatoração, tá? 3t que multiplica. Eu estou resolvendo a equação do segundo grau. Que multiplica 1 menos t igual a zero. Então, um t é zero e o outro t, ele vai dar 1, tá, pessoal? Eu fiz rapidinho, é só resolver essa equação de segundo grau. Então, significa o quê? Que ele saiu do tempo zero e ele voltou ao solo em 1 segundo, né, pessoal? No tempo 1, ó. Então, a resposta está até ali do livro, né? 1 segundo. Letra B. Qual a altura máxima em metros atingida pelo grilo? Máxima, blim, vértice, altura, ele está perguntando a altura é y, então, vértice e y é y do vértice. Então, vamos lá. Y do vértice, o oposto do delta. Quem é o nosso delta? Vamos lá. B ao quadrado, o B é 3, menos o 4 vezes o A, que é 3 negativo, vezes o C, que é 0. O C não tem na nossa função. Então, isso aqui vai dar 0, que qualquer coisa vezes 0 é 0. E 3 ao quadrado vai dar 9, né, pessoal? Então, o oposto do delta, o oposto do 9, dividido por 4 vezes o A, que é 3 negativo. Então, a gente tem aqui, ó, 9 negativo dividido por 12 negativo. Dá para simplificar por 3. Então, a gente tem 3 quartos positivo. 3 dividido por 4, 3 quartos de alguma coisa, é 0,75. Como a nossa altura estava em metros, a gente vai dizer 0,75 metros ou 75 centímetros também poderia ser, né? Então, vejam que as questões de máximos e mínimos, geralmente elas são assim, tá, pessoal? Vamos para a última, que era lá numa página mais avançada, uma questão de assinalar, né? Do IFE de Pernambuco. Diz o seguinte, ó, a figura a seguir ilustra o momento do lançamento de uma bola de basquete para a cesta. Foi inserido o sistema de coordenadas cartesianas para representar a trajetória da bola, de modo que a altura h da bola é dada em função da distância horizontal x pela equação. Então, olha o que ele já está dizendo ali. A distância horizontal x, então a distância que a bola se desloca na horizontal, e a altura que a bola alcança na vertical. Então, essas são as minhas duas variáveis. Então, x é a distância horizontal e y é a distância vertical, a altura. Está aqui a equação, daí ele dá a equação, né? Com h e x medidos em metros. Determine a altura máxima atingida pela bola. A altura está representada em que eixo, gente? Y. A altura máxima, vértice. Então, eu tenho que calcular y do vértice. Bora lá! Como é que eu calculo o y do vértice? O oposto do delta sobre 4a. Quem é o delta aqui? B ao quadrado, 1,2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 0,1 negativo, vezes o C, que é 2,5 positivo. Então, vamos lá. Delta vai ser
1,2 ao quadrado é 1,44. Aqui vai dar positivo esse número aqui. Então, vai ficar 4 vezes 25, 100, dá 1, né? Vai dar 1 isso aqui. E aí, pessoal, vai ficar 2,44, certo? Então, o oposto do delta, 2,44 negativo, dividido por 4 vezes o A, que é 0,1. Então, a gente tem aqui menos 2,44 sobre negativo 0,4. Pessoal, quando a gente está ali em casa fazendo, a gente vai pegar a calculadora e fazer. Se você está no Enem, você tem uma conta como essa. Vocês viram que ali no delta eu fiz 4 vezes 0,1 vezes 2,5, fiz rapidinho de cabeça, né? O que a gente tem que fazer na multiplicação, no caso que eu fiz? Eu não fiz 4 vezes 0,1 vezes 2,5. Eu fiz 4 vezes 1 vezes 25. Eu esqueci as vírgulas. E 4 vezes 1 vezes 25 é 100. Esse 100, agora, eu compenso as vírgulas que eu deixei de fora. Uma casa do 2,5 e uma casa do 0,1. Então, 100 volta 2 casas, fica 1. Nesse caso da divisão, sempre que a gente tem divisão de decimais, a ideia é usar aquele princípio da equivalência. Então, vocês lembram que a gente pode multiplicar e dividir numerador e denominador pelo mesmo número que a fração fique igual? Então, a ideia é o quê? A ideia aqui, ó, é fazer com que a vírgula ela venha para trás do número aqui, ó, né? Quantas casas eu tenho que me deslocar para trás do número para que 2,44 fique 244? Ó, esquece a vírgula daí. 2 casas. Para ela pular 2 casas para trás, é multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar por 100 o numerador e o denominador. Eu vou obter a mesma fração. Então, a gente vai obter o que aqui embaixo? Ó, 244 dividido por 40, né? Porque de baixo vai 2 casas, vai ficar 40. E 244 dividido por 40, pessoal, aqui, ó, o jeito mais fácil de fazer a divisão aqui, aí vocês sabem fazer, né? A continha lá vai dar 6 vezes, porque 24 por 4 é 6. Vai sobrar 4, 6,1 metros, ó. Que é a resposta que a gente tem ali. Tá bom? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, se eu resolvi alguma coisa que não ficou clara, se eu fiz alguma coisa errada também, não sei, falem com a prof, tá bem? Bons estudos. Valeu. Tem que dar valeu e depois parar de gravar.